Então a ideia é nós criarmos um banco municipal para que nós tenhamos uma moeda local e a partir daí as empresas da cidade, pequenas empresas, comércio local, façam esse dinheiro circular. A geração de renda, ela vem também na forma de trazer um parque tecnológico para a cidade. Então, isso é trazendo a tecnologia para o centro. A gente sabe que cada vez mais os empregos estão precarizados e onde tem o maior volume de empregos é na área de tecnologia da informação. A gente criaria uma maneira de fazer a nossa economia interna girar, criando, entre aspas, aí, essa moeda social que abasteceria o comércio, isso aumentaria o consumo interno. Aumentando o consumo interno, aumenta a arrecadação de imposto. Aumentando a arrecadação de imposto, aumenta a arrecadação da prefeitura. Aumentando o consumo, tem que aumentar a produção. Vira um efeito em cadeia na cidade. Nós faríamos a roda da economia de Bauru girar. Essa é uma das alternativas para a gente poder desenvolver Bauru e sair desse cenário muito pequeno de investimentos que a gente tem. Politicamente, é um desastre o governo do Gazeta. No diálogo com a sociedade, para poder construir políticas públicas de maneira coletiva, ele é um desastre administrativamente, porque os servidores cada vez mais são desvalorizados. Ele é um desastre na estrutura que ele apresenta para a cidade, porque foram 4 anos praticamente inoperantes e nos últimos 6 meses agora destampa obras, tentando enganar a população de Bauru, com obras que na realidade não aconteceram durante seus 4 anos de governo. As professoras adjuntas desenvolvem o mesmo trabalho que as professoras efetivas, com remuneração menor. E isso é mantido pelo atual prefeito. Por isso que eu disse que ele desrespeita os servidores. Aumentar a iluminação pública é uma ação de igualdade de gênero. Outra ação LGBTQIA+, é para atuar com aluguéis sociais para as pessoas trans, para as pessoas LGBTQIA+, que são expulsas das suas casas. Uma ação de igualdade racial é para a gente verificar quais são as doenças de maiores incidências e fazer políticas voltadas para elas. O poder público municipal vai propor as medidas necessárias, sejam elas judiciais ou não, dentro dos órgãos de controle a quem comete essas violências. Aos direitos humanos de maneira geral, mulheres, negros, enfim, LGBTQIA+, dentre outras coisas. Esse dia eu fui ao centro acadêmico para reclamar da postura do diretor, e que por ironia era o atual hoje vereador Segala. Comecei a militância política no centro acadêmico. A partir daí militei na União Estadual dos Estudantes, na Federação Nacional dos Estudantes de Direito. Foi assim que começou minha militância política. Eu quero Jorge Moura pra prefeito. Então aperte o 13 e vai na fé, bate no peito. Eu acredito. Salve Jorge. Olá a todas e todos, está começando o podcast Bauru do Povo. Aqui você vai conhecer os candidatos da coligação PT e Rede nas eleições municipais de Bauru em 2020. Hoje a gente bate um papo com o Jorge Moura e a Maria Flor, que vão contar um pouco sobre a vida deles e principalmente as propostas deles para a nossa cidade. Oi Jorge, oi Flor, tudo bem com vocês? Oi Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem nesse começo de campanha. Obrigado aí pelo convite e que seja uma conversa muito boa, muito produtiva. Olá Felipe, olá Jorge, olá a todas e todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui discutindo as nossas ideias, as nossas propostas. É isso aí, a gente está gravando esse podcast então para os eleitores terem a oportunidade de conhecer vocês, né, de uma forma diferente, mais profunda, não só por aqueles minutinhos na TV, no rádio, também através dos posts nas redes sociais. A ideia aqui é desmontar os candidatos a prefeito e vice-prefeita e mostrar quem são os cidadãos, Jorge Moura e Maria Flor. Então nada mais justo do que a gente saber um pouco sobre a história pessoal de vocês. Quais são as origens, as experiências, as raízes, de onde vieram, para onde querem ir. Então quem é o Jorge Moura? Pois é, Felipe, eu sou bauruense, nascido na década de 80, exatamente em 1980. Meu pai é carioca, veio para Bauru no ano de 74, e a família da minha mãe toda daqui, ali da Vila Falcão, e
passei toda a minha infância aqui na cidade, estudei na EMEI ali da Santa Terezinha, depois no Prevê do professor Duda, e me formei na IT em Direito. Nesse meio tempo, para poder se formar, acabei tendo algumas profissões, trabalhei como corretor, trabalhei vendendo peixe, que meu avô mexe com peixe, parou ano passado, com seus 84 anos, e trabalhei como garçom, fiz estágio no escritório de advocacia, na divisão de compras da prefeitura, e consegui me formar, e hoje sou advogado e milito desde quando entrei na universidade, começando pelo movimento estudantil. Sou casado, tenho um filho, João Pedro, de 3 anos, faz 4 anos agora no dia 5. Gosto muito de pescar, gosto muito de madeira, Eu tenho uma marcenaria, uma pequena oficina lá na minha casa. Adoro fazer os meus móveis para nossa casa, etc. Adoro atirar de arco e flecha, gosto de um futebol, E eu acho que essas coisas equilibram a nossa caixinha de ferramenta e a nossa caixinha de brinquedo, Como dizia o Rubem Alves, as 2 caixinhas têm que estar equilibradas para a gente ter minimamente uma vida saudável, Eu acho que é um pouco isso. Depois qualquer coisa você me cutuca mais aí. Tá bom. E você, Maria Flor, quem é você? Eu nasci em Lins, vim para Bauru em 2002 fazer psicologia na Unesp Bauru e fiquei por aqui, Eu conheci o amor da minha vida aqui, o Alê, casei, fiquei, e ele é bauruense, então ele me mostrou toda a cidade, todos os cantos da cidade, e me apaixonei pela cidade também desde o começo. Aí eu na faculdade eu fiz parte do movimento estudantil, foi quando eu pude conhecer um pouco outras realidades de estudantes que tinham uma vida mais difícil que a minha, mais dificuldade no acesso, a permanência estudantil, não tinham onde morar, não tinham o que comer, então dentro do movimento estudantil a minha luta foi por moradia, por restaurante universitário, Foi esse meu primeiro contato com a política, E depois da faculdade eu continuei estudando, fiz mestrado, fiz doutorado. Nesse meio tempo também fui dar aula de psicologia, Aí eu e meu marido a gente ficou dando aula pela região, A gente viajou bastante, então, de Bauru, e pudemos conhecer a região e os problemas que são comuns, a toda a região. Na verdade, a grande devastação das nossas matas, cada vez mais o calor intenso que vai aí, as estiagens prolongadas que geram secas. Então, a gente foi tendo esse contato, a partir da região e que também afetam Bauru. Eu escolhi psicologia porque eu queria entender o ser humano, Eu acho que essa é uma grande paixão minha, entender o que é o ser humano, entender as suas angústias, os seus medos, mas também entender o grande potencial que o ser humano tem, a grande capacidade que ele tem de resiliência, de buscar novos sentidos na sua vida, de se reinventar nesse processo todo diante das dificuldades. Então, isso é uma coisa que, na verdade, me motivou a buscar a psicologia. Eu encontrei muitas respostas, E continuo procurando por isso. Você falou por que você escolheu a área da psicologia, e você, Jorge, por que você escolheu o direito? Pois é, Felipe, eu, quando fui escolher minha profissão, 2 coisas permeavam minha cabeça. Uma é história, que eu acredito que eu vou fazer história algum dia da minha vida, eu vou fazer história dando um tempo, que eu acho que é apaixonante a gente conseguir entender por onde nós passamos enquanto sociedade, para saber também o porquê que nós chegamos e como chegamos até aqui. E era o direito, a segunda. Sempre pensei em fazer direito. Eu acredito que desde de menino sempre me incomodou muito a questão das injustiças, e eu sempre fui muito incomodado com isso, Eu lembro desde de menino, até nos separando nossos times de futebol ou coisas assim, sempre me incomodou, e a gente não sabia muito o que fazer com relação a isso. E você vai ganhando idade, um pouco de maturidade, você vai entendendo por onde você pode caminhar.
e escolhi o direito porque eu queria ser advogado. Queria não, sempre quis ser advogado, tanto que não prestei nenhum concurso. Desde que eu me formei, já iniciei minha carreira na advocacia. Trabalhei muito com advocacia popular, advogando para movimentos sociais, né? Me envolvi na Comissão de Direitos Humanos da OAB, estive na presidência do Conselho Municipal de Direitos Humanos. Então, o direito veio porque eu sempre pensei que era uma das formas que eu podia lutar e contribuir para uma sociedade mais justa, para que pudesse dar voz, às vezes, a quem não tem voz, né? Que esse é um dos papéis da advocacia. Como que a política entrou na sua vida? Eu comecei a militar nos anos 2000, quando eu entrei na Faculdade de Direito de Bauru, na IT, na Instituição Toledo de Ensino, faculdade que eu adoro e tenho um carinho imenso, e a todos os meus colegas itianos. E logo no primeiro ano, eu lembro de um episódio, eu morei 6 anos em Curitiba, que foi o meu ensino médio. Meu pai teve que ir para lá, transferido por conta do trabalho, e eu voltei para fazer a faculdade aqui em Bauru. E aí eu tinha aula de sábado, e um calor danado que faz essa cidade, eu fui para aula de bermuda e camiseta. E assisti a primeira aula. Na segunda aula, o Bedel, que estava passando a lista, na IT tinha Bedel, que passava a lista para a gente assinar. O Bedel passando a lista, falou assim: não, você não vai assinar a lista. Eu falei: como eu não vou assinar a lista? Não, você está de bermuda, não pode vir de bermuda. Aí eu falei assim: mas como não pode vir de bermuda? Ninguém disse se podia ou não podia vir de bermuda. E aí, enfim, uma leve discussão na sala de aula. Até o Bedel era o seu Bastos, e fui até a sala do diretor, e que por ironia era o atual hoje vereador Segala. E eu disse a ele: olha, me impediram de assinar a lista porque eu estou de bermuda. Ele falou: pois é, não pode. E aí eu falei para ele: mas eu não fazia ideia que não podia vir de bermuda. E ele me disse que na época ninguém podia alegar ignorância à lei, né? Ou seja, uma alusão ao direito. Ninguém pode cometer um crime porque não sabe que aquilo é crime. E eu estava começando a faculdade de Direito, não tinha acúmulo, inclusive, para discutir sobre isso. Hoje eu diria a ele que um dos princípios seria a publicidade dos atos administrativos, que ele não cumpriu quando eu entrei na faculdade. Mas na época eu não tinha condições de falar isso. E isso me fez, Felipe, ir até o centro acadêmico. Esse dia, que foi o primeiro dia de aula, muito bem, um sábado de manhã ensolarado, eu fui ao centro acadêmico para reclamar da postura do diretor. E aí eu conheci o Centro Acadêmico 9 de Julho e comecei a militância política no Centro Acadêmico. 2 anos depois, elegemos a nossa chapa, a qual foi reeleita, e a partir daí militei na União Estadual dos Estudantes, na Federação Nacional dos Estudantes de Direito. Foi assim que começou minha militância política. E você, Maria Flor, como que a política entrou na sua vida? Então, foi também pelo movimento estudantil, né? Quando eu cheguei na faculdade, logo na primeira semana já estava tendo reuniões do movimento estudantil e eu já comecei a me aproximar e a entender um pouco o que eram aquelas pautas, né? Então, a necessidade de uma educação pública, gratuita, para todas e todos. Então, isso na Unesp, né, tem uma tradição, né, de ter diretórios acadêmicos, centros acadêmicos. E aí eu já me integrei nesse mesmo ano, né, no primeiro ano da faculdade, ao diretório acadêmico César Lattes. César Lattes é um físico brilhante brasileiro, então ele dá o nome ao diretório acadêmico da Faculdade de Ciências aqui da Unesp de Bauru. E aí no segundo ano a nossa chapa assumiu e desde então eu venho, né, eu fiquei a faculdade toda, né, no movimento estudantil, nessas questões de luta por moradia estudantil, luta por restaurante universitário, né? E também uma coisa muito bacana que em 2015, quando eu já tinha saído da faculdade, já tinha feito mestrado, já estava trabalhando, né? Eu voltei para a Unesp, eu trabalhei num projeto dentro da Unesp e eu vi o restaurante universitário ficar pronto. Eu fiquei muito emocionada quando eu entrei lá. Eu queria que todos os meus colegas da época estivessem juntos, porque eu entrei lá e comi uma refeição e eu me senti muito feliz de ter visto, mesmo anos depois, a realização de uma luta que a gente tinha feito, né? Então foi uma coisa muito, muito boa, muito significativa para mim esse momento. Depois que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar como professora universitária,
E sempre eu tive essa ideia de mudar o mundo, né? Isso sempre teve no meu horizonte, né? De trazer um mundo melhor para todas e todos. Mas eu percebi que só a minha atuação profissional não bastava. Foi então que eu comecei a integrar mais organicamente, né, partidos, militar em partido. E aí em 2016 saí como candidata a prefeita da cidade. E atualmente eu sou porta-voz feminina da Rede Sustentabilidade, né? Um partido que tem a causa ambiental na sua veia, então é uma preocupação, né, premente aí, está sempre no horizonte a questão ambiental, e é uma coisa que eu tenho me preocupado muito também ao longo desses anos. Jorge, por que você decidiu se candidatar a prefeito? Felipe, foi uma decisão bastante pensada. Eu milito no PT há 20 anos. Quando iniciei minha militância no movimento estudantil, eu também já entendi os limites da própria forma de fazer política do movimento, e para contribuir mais, eu acreditava que tinha que militar numa organização partidária. E, óbvio, fiz a escolha pelo Partido dos Trabalhadores, porque é o partido que tem mais densidade social, acúmulo político, e eu tenho acordo com as linhas que pensamos para diminuir as desigualdades sociais no Brasil e melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. E advogo desde então, e não me coloquei como candidato para as disputas institucionais, até que esse ano recebi o convite de ser candidato a prefeito representando o nosso partido. Fiquei muito lisonjeado, mas pensei muito, porque o momento que a gente vive é muito duro, né, de demonização da política, de discurso de ódio. Então já sabia que teria que enfrentar isso, mas escolhi aceitar porque eu acredito que é muito possível mudar a vida das pessoas na nossa cidade. Nos últimos 30 anos, os políticos profissionais tomaram conta da cidade, lotearam a prefeitura, e nós não vimos mudança significativa na vida das pessoas, exceto os períodos de maiores desenvolvimentos, que foi do ano de 2008, praticamente a 2014, aí que nós tivemos um período de maior desenvolvimento. Isso porque o país estava bem, nós tínhamos investimento alto aqui. Então, apenas assim, através da política, que é possível mudar a vida das pessoas. Então, aceitei o desafio porque eu acredito que é muito possível construir uma cidade muito melhor para nós, para todos os bauruenses. E que isso não vai vir dos atuais políticos que estão aí, eles não têm capacidade e condições de fazer. E como vocês chegaram no nome da Maria Flor para compor essa chapa e ser candidata a vice-prefeita, e como você recebeu esse convite, essa notícia? O convite, na verdade, partiu da gente. Nós, quando eu vi que o Jorge tinha sido escolhido, né? Na verdade, eu e meu marido, a gente conhece o Jorge já há algum tempo. Ele é casado com a Ana Karina, que é psicóloga. E como nós somos psicólogos, nós temos aí amigos em comum, né? Então a gente já se conhecia desse meio de trabalho, né? E então eu conheci o Jorge, ele ainda nem era casado com a Ana Karina. Há uns 10 anos, né, Flor? Há uns 10 anos. Uns 10 anos. E aí então eu fiquei muito feliz, né? Porque eu já conhecia as suas ideias, né? Já tinha tido a oportunidade de conversar com ele. Então a gente achou que era foi uma coisa muito boa, e aí a rede escolheu internamente se aproximar justamente por essa visão progressista. Então a rede, ela quis se colocar na cidade como um partido progressista, e vimos, né, que o PT ter lançado aí a candidatura do Jorge foi um feliz encontro para que a Rede Sustentabilidade pudesse vir aí nesse anseio que ela tinha de se apresentar para a cidade como um partido progressista, e também buscando, né, essa aliança, né, para combater os retrocessos que a gente está vendo no Brasil. Então a gente já sabia dessas posturas, então a gente procurou, fizemos aí uma ligação para o Jorge, que foi muito bem recebida, e desde então a gente vem dialogando e construindo juntos esse programa. Qual que é o maior problema de Bauru para vocês hoje? Felipe, é difícil elencarmos um problema na cidade. Bauru é uma das
maiores cidades do país, né? Estamos hoje chegando próximo a 400 mil habitantes e tem diversos problemas de acesso à cidade. As pessoas aqui elas não conseguem utilizar a cidade como se fosse parte da sua vida ou se ela estivesse integrada a essa cidade. Só que isso não é uma coisa isolada ou dissociada dos problemas pontuais. Eu acredito que a forma como a política é construída aqui faz com que as pessoas não se apropriem da cidade. Mas na minha avaliação, né, se a gente pudesse eleger um ponto, o maior problema que nós temos hoje é na saúde pública de Bauru, dentre tantos outros, né? Mas nós tiramos como pontos principais 3 pontos, Felipe, que é saúde, educação e renda e desenvolvimento. Eu avalio que esses são os 3 principais problemas de Bauru, em que peço que você tenha me pedido um só. Eu acho que esses são os 3 principais problemas. A saúde pública em Bauru. Nessa pandemia, por exemplo, a gente vê que nós não tivemos protocolos de saúde seguros para que a população pudesse ter um mínimo de se sentir segura com o que vinha sendo desenvolvido na cidade. Educação. As nossas mães, né, que na maioria das vezes são quem cuida dos filhos, não têm, às vezes, acesso a vagas, né, vagas sendo disputadas na justiça para poder que esses filhos consigam estar nas creches e ela consiga trabalhar. E desenvolvimento e renda, nós somos uma cidade essencialmente de comércio e serviço, e isso faz com que nós tenhamos um orçamento bastante enxuto e limitado, e nós não temos um projeto para fazer sequer o dinheiro circular aqui dentro, para que fortaleça a nossa economia interna. Então eu avalio que esses 3 são os principais problemas, Felipe. Eu acho que não gostaria de eleger um só, eu acho que são 3 problemas que têm que ser atacados de frente, sabe? Eu queria destacar também a questão da água, né, do racionamento de água, que na verdade é crônico. A gente vem passando por racionamentos de água toda a época de estiagem, já há bastante tempo, e ainda mais crônico agora, no meio de uma pandemia, né, que a recomendação é lavar a mão, então não tem água, né? Outro problema é também a questão dos biomas, né, da cidade. Então você vê que a falta de água está ligada ao desmatamento das matas, ao desmatamento do Cerrado, da Mata Atlântica, da Mata Ciliar do Rio Batalha, né? Então tudo isso vai contribuindo para a desertificação da cidade. Então isso é um problema também estrutural que vem se agravando e a gente sentindo os efeitos cada vez maiores, né, cada vez mais complicados aqui para nossa cidade. Como vocês avaliam os 4 anos aí do Gazeta na administração municipal, e como vocês pretendem administrar a cidade a partir do que ele deixar de histórico para vocês? Felipe, o atual prefeito, ele se apresentou para a cidade, ou vem se apresentando para a cidade como alternativa há alguns anos, em diversas eleições. E acredito que a população de Bauru deu a ele um voto de confiança para que ele chegasse até a prefeitura depois de tantos reveses eleitoral. Só que o fato é que, politicamente, é um desastre o governo do Gazeta. Ele é um desastre no diálogo com a sociedade para poder construir políticas públicas de maneira coletiva. Ele é um desastre administrativamente, porque os servidores cada vez mais são desvalorizados. Ele é um desastre na estrutura que ele apresenta para a cidade, porque foram 4 anos praticamente inoperantes e nos últimos 6 meses agora destampa obras, tentando enganar a população de Bauru, com obras que na realidade não aconteceram durante seus 4 anos de governo. Então, eu acredito que tudo que nós podemos aprender com os políticos profissionais é o que nós não devemos fazer. Resolver os problemas da cidade de Bauru não pode estar pautado em sentar no gabinete, lá na Praça das Cerejeiras, e imaginar que as demandas entrarão apenas pela porta via protocolo ou expediente. Nós avaliamos que essa construção tem que ser coletiva. Nós organizaremos plenárias semestrais nos bairros da cidade, levantando demanda, e inverteremos as prioridades.
Não é possível que obras em certas regiões da cidade ocorram de maneira extremamente rápida e destravada. Em outros setores mais pobres da cidade, essas obras não aconteçam. Nós temos, por exemplo, o Parque Primavera com um problema seríssimo de esgoto que está na porta da casa das pessoas. Veio R$500 mil de emenda do deputado Paulo Teixeira e até hoje não saiu a obra de drenagem ali e para fazer o esgoto, o saneamento básico naquela região. Então é uma vergonha a forma como trata. Não tem planejamento, o governo não tem projetos para a cidade. Não tem projeto de drenagem, não tem projeto de arborização, não tem projeto para os resíduos sólidos, não tem projeto. Então eu acredito que o próximo período não vai ser fácil por conta da pandemia. Os investimentos e recursos diminuíram bastante, mas com criatividade, um projeto ousado, que é o que a gente apresenta para a cidade, eu acho muito possível a gente construir um governo dinâmico, novo, vivo, trazer o povo para o centro desse debate. Eu acho que isso é fundamental e é muito possível. A gente sabe que o PT enfrenta uma certa resistência aí, né, por uma parte da população. Eu queria saber como que vocês enxergam essa resistência e como vocês pretendem trabalhar a imagem do partido. Pois é, Felipe, vamos imaginar, do golpe sofrido pela presidenta Dilma para cá, a demonização em cima do Partido dos Trabalhadores foi imensa. E a gente paga e naturalmente vai receber essas críticas e sabemos que ela vai estar na pauta do debate político, né? Mas eu avalio que uma das coisas extremamente importantes a se colocar é que eu sou responsável pelos atos que eu pratico, bem como a Flor, e sou responsável também pelo meu partido. Então, não é possível assumir responsabilidades que não são minhas. O PT, como outros partidos, ele é composto por pessoas, e pessoas cometem erro. Um exemplo aqui, que eu adoro dar exemplo, para ficar mais fácil a leitura, você veja a magistratura, Felipe, que é da minha área de trabalho. Nós temos juízes que são punidos por crimes que cometem. E esses juízes passaram por diversas provas, exames, por banca, foram aprovados e estão lá cometendo crime. Uma agremiação política, seja o PT ou qualquer partido, pela livre associação prevista na Constituição, a pessoa vai e se associa. Quando ela alcança algum espaço de decisão e ela comete, eventual crime ou qualquer coisa que desabone, são situações de difícil controle, porque você não tem como prever o que cada cidadão vai fazer. O que é responsabilidade do PT, eu acho que nós temos que assumir. Mas depois do golpe de 2016 e da perseguição que nós tivemos com o presidente Lula, é muito claro que nos colocam uma conta muito maior do que ela é. E eu acho que a população precisa saber disso. Como advogado, eu digo a você e a quem está nos ouvindo aqui, eu tenho um processo parado no STJ para ser julgado de um senhor de mais de 90 anos, fazem mais de 3 anos e não se julga. Os processos contra o Lula, contra o presidente Lula, julgados em meses nos tribunais colegiados. A gente vê que isso não é verdade. Quem é da área jurídica percebe que isso não é verdade. Então, sem entrar no mérito do processo do Lula, processualmente, é um absurdo e demonstra a perseguição que sofreu o Partido dos Trabalhadores. Os erros têm que ser assumidos, as pessoas que cometeram têm que pagar. Não acredito que ninguém deva ficar impune, mas dentro, obviamente, de um processo justo e isonômico. Eu quero aproveitar para falar, que a Rede Sustentabilidade tem muito orgulho de sair ao lado do PT, tá? Que o nosso partido acredita na democracia e, na verdade, a gente acredita em democratizar a democracia, a gente acredita no diálogo, Então, é um prazer estar aqui apresentando para Bauru esse projeto, a Rede Sustentabilidade ao lado do PT. Isso que o Jorge falou é muito sério, essa coisa de demonizar um partido é completamente antidemocrático, isso é o caminho errado que na verdade a sociedade brasileira estava tomando, e é por isso que a gente fica muito feliz de estar defendendo a democracia e estar abrindo esse diálogo. O programa de governo de vocês, ele tem 3 pontos bastante importantes que eu queria que vocês destrinchassem. São renda cidadã, o Banco Municipal e a cidade inteligente.
o que é e como vai funcionar a renda cidadã. Eu vou fazer o seguinte, Flor, eu vou falar da renda cidadã e do Banco Municipal, pode ser? Depois eu vou falar das cidades inteligentes, que a Flor estava nesse grupo de tecnologia, tem mais propriedade, inclusive, que eu para falar disso. A renda cidadã e o Banco Municipal, Felipe, eles são programas que trabalham basicamente em conjunto. A ideia parte do acúmulo que o vereador Suplicy já escreve sobre a renda básica de cidadania. Então a ideia é nós criarmos um banco municipal para que nós tenhamos uma moeda local e a partir daí as empresas da cidade, pequenas empresas, comércio local, façam esse dinheiro circular. E através disso a gente consegue, esses cidadãos, nossas famílias, conseguiriam tanto comprar esses comércios locais com essa moeda, bem como também pagar impostos, tributos municipais, conta de água, enfim, a gente criaria uma maneira de fazer a nossa economia interna girar, né, criando, entre aspas, aí, essa moeda social que abasteceria o comércio, só aumentaria o consumo interno. Aumentando o consumo interno, aumenta a arrecadação de imposto. Aumentando a arrecadação de imposto, aumenta a arrecadação da prefeitura. Aumentando o consumo, tem que aumentar a produção. Vira um efeito em cadeia na cidade. Nós faríamos a roda da economia de Bauru girar. Essa é uma das alternativas para a gente poder desenvolver Bauru e sair desse cenário muito pequeno de investimentos que a gente tem. E a renda cidadã, ela parte justamente dentro dessa perspectiva. Então, além do Banco Municipal, junto aos cadastros das SEBs, né, teríamos uma renda específica que vai começar por esse cadastro, mas a ideia é atingir a todos e todas, que teriam uma renda mínima mensal, como eu posso dizer, como central para atingir a dignidade da pessoa humana. É impossível, eu não consigo entender, né? A gente se solidariza, por exemplo, com um animal que está em condição de rua e passa por cima de uma pessoa que está em condição de rua. Eu acredito que nós temos que se solidarizar com os dois, né? Então, dentro disso que vem a renda cidadã, que é a ideia de que todos tenham acesso a uma renda mínima para ter dignidade de vida. As pessoas precisam de dignidade para viver. Isso é o nosso central desse projeto do banco e da renda cidadã, que está alinhado com o desenvolvimento. E o conceito de cidade inteligente, né, a gente traz ele justamente para trazer a tecnologia como centro tanto da gestão da cidade quanto a geração de emprego e renda. Então, ele é combinado com isso que o Jorge estava colocando, né? A geração de renda, ela vem também na forma de trazer um parque tecnológico para a cidade. Então, isso é trazendo a tecnologia para o centro. A gente sabe que cada vez mais os empregos estão precarizados e onde tem o maior volume de empregos é na área de tecnologia da informação. Né? Então, a nossa ideia é fazer uma rede com as universidades, né? Bauru é uma cidade universitária e aproveitar esse potencial que a gente já tem aqui para oferecer para as empresas de tecnologia um grande cadastro, né, dessas pessoas e também atuar com cursos de formação de lógica de programação, cursos de formação, por exemplo, de mulheres e meninas na tecnologia, então, e fazer fomento a incubadoras também, incubadoras startups que possam aí trazer soluções criativas utilizando a tecnologia para a nossa cidade, né? Outra ideia também do que é, na verdade, o conceito de cidade inteligente, é utilizar os dados para a gente fazer políticas públicas. Então, fazer a leitura de dados, uma sistematização dos dados para fazer políticas públicas. Vou dar um exemplo. A gente tem aí, sempre na época de estiagem, queimadas na cidade, né? Esse ano a gente teve grandes queimadas, inclusive na estação ecológica, né? Mas a gente sempre tem todo ano. Então, a gente tem que criar ferramentas para fazer a mensuração dessas queimadas, como ocorre, por que ocorre, onde ocorre, é feito com o quê? Queimada de lixo, queimada para roçar, para capinar terreno. Então,
mapear esses dados e correlacionar, por exemplo, com a área da saúde. Será que a quantidade de queimadas prejudica muito mais a saúde respiratória das crianças em Bauru? E se preparar para isso. Isso, então, é uma cidade inteligente, uma cidade que usa dados para fazer a política pública e também para fazer a gestão administrativa. Então a gente faz uma gestão desburocratizada, uma gestão mais rápida, mais eficiente. Então a gente criaria um sistema de gestão de informações integrado. A gente criaria também um sistema de infraestrutura de gestão de grandes volumes de informação, que é Big Data. Isso para resolver essas ações pontuais que eu estava falando aqui, por exemplo, né? E que aí isso vai junto, Flor, com que a gente trabalha, que é a intersetorialidade das secretarias. Você ter uma cidade inteligente é para que a gente consiga, por exemplo, através de acúmulo desses dados ou de captação desses dados, fazer com que eles sirvam para todas as secretarias, seja para saúde, educação, enfim. Hoje as secretarias não se conversam. Nós não temos uma política integrada entre as secretarias. A SEBS trabalha isoladamente da educação, isoladamente da saúde. Então, eu acho que a ideia de cidades inteligentes é a gente otimizar já os recursos que a gente tem, as condições, para ter mais capacidade de fazer política pública com menos, né? Perfeito, Jorge, exatamente. Vem nessa ideia de transparência também. Ler os dados é também mostrar os dados. Isso, então, uma gestão de transparência e ver o que está acontecendo em cada secretaria e fazer dados combinados. Eu tava falando, por exemplo, a gente teve no ano passado um surto de epidemia de dengue. Esse ano, né, a epidemia de coronavírus. Quer dizer, a gente precisa fazer a leitura desses dados e saber manejá-los para fazer essas políticas públicas. Já que vocês citaram a saúde, a gente está no meio da pandemia, vocês disseram que a saúde é um dos grandes problemas de Bauru. Quais são os planos reais para a saúde? O que dá para ser feito? Felipe, a primeira coisa que Bauru precisa é descentralizar o seu acesso à rede básica de saúde. Nós precisamos retomar o que parou, que não está funcionando, que é o programa de saúde da família, aonde através deles e do conceito de cidade inteligente, nós vamos conseguir mapear as pessoas da nossa cidade que possuam doenças ou comorbidades, enfim, que precisam ser acompanhadas e dessa forma não sobrecarregar o nosso sistema de saúde através da porta de entrada mais complicada, que é o pronto-socorro. Então, por exemplo, Bauru é dividido hoje em 12 setores. Nós tivemos há um tempo atrás os programas de saúde da família, com médicos vindo dos programas mais médicos, aonde tentou-se bater na casa da Dona Maria, do seu Zé, saber se tem problema de pressão, como controla. Às vezes a Dona Maria e o seu Zé não vai no posto de saúde. Mas aí ela vai ter um pico de pressão, vai parar no pronto-socorro. Então eu acredito que é muito possível e mais barato acompanhar através desses 12 setores com equipes de programa de saúde da família, acompanhar e mapear a nossa cidade, saber quem são, quais problemas possuem, para que a gente não seja surpreendido apenas quando precisam chegar na porta mais difícil de entrada do SUS, que é o pronto-socorro. Então, eu acho que essa é uma das formas que nós temos de garantir o acesso mais universal ao direito de saúde, né? Sem contar com a farmácia, né? Nós precisamos descentralizar a farmácia. Hoje são 3 farmácias, salvo engano, e esses programas de saúde da família conseguiriam, por exemplo, fazer um acompanhamento e distribuição disso. E através da cidade inteligente, nós teríamos um contato direto e o WhatsApp, aparelho de mensagem, com essa família acompanhando quando acaba o remédio, tem remédio, não tem remédio. É muito mais fácil, muito mais barato do que manter toda essa estrutura pesada que nós temos na saúde, que são os postos de saúde, com todos os trabalhadores e servidores ali dentro, esperando essas pessoas chegarem, e quando chegam, às vezes já sem condições de ter simplesmente uma consulta ou acompanhamento. Eu acho que isso é fundamental para a gente começar a rediscutir a saúde pública em Bauru. Entender que a prevenção e a saúde básica desafoga o sistema e dá mais qualidade no sistema de saúde e dinamismo no atendimento.
Flor, eu vou direcionar a pergunta da educação para você, afinal você é da área da educação. As propostas são de mais vagas nos ensinos infantil e fundamental, redução da taxa de analfabetismo, entre outras coisas. Como fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente fazer a leitura da necessidade. Né? Qual é a necessidade, qual é a real necessidade de vagas na cidade de Bauru? Tá? Não adianta a gente propor XYZ se a gente não tem a leitura dessa necessidade, que é justamente isso que a gente está falando. Cidade inteligente, a gente precisa saber qual é a necessidade. A necessidade é creche, é para criança de 3 meses a 1 ano, ou 3 anos, ou é ensino fundamental 1, ou é ensino fundamental 2. Aonde é a concentração da necessidade? É nos bairros ou é no centro, onde trabalha? Isso é uma questão importante também, até para a questão de gênero. A gente sabe que recai sobre a mulher, né, muito o papel da educação das crianças, então a gente precisa fazer justamente essa ampliação de vagas para garantir aí as condições de equidade de gênero, igualdade de gênero. As mulheres teriam de deixar suas crianças para irem trabalhar, né, ampliar uma demanda muito premente, ampliar o período integral, né? Outra coisa também muito, muito importante na educação, que ocorre aqui na educação municipal, é fazer uma gestão democrática, né? É fazer um canal de diálogo melhor com as professoras. A gente pôde discutir com várias professoras e elas falavam bastante disso, né? A questão de ter uma gestão onde elas tenham mais acesso, mais diálogo, porque isso aqui não tem, né? Não tem. Outra coisa também é a formação de professores, implantar mais formação de professores, e agora implantar aí via educação à distância, vai ser preciso, né? E Felipe, uma coisa importante da educação é a gente entender o conceito de educação. Eu acredito que esse debate é muito importante ser feito. Por exemplo, nós colocamos no nosso programa que a escola, ela deve ser o centro centro de diálogo, de participação social. Ela deve existir para que as pessoas se relacionem através da escola. E aí, amarrando com o eixo de cidade inteligente, da intersetorialidade das secretarias, a escola ela pode ser uma porta de entrada, por exemplo, de controle da saúde. Ela pode ser uma porta de entrada, por exemplo, de problemas sociais com criança, adolescente ou idosos dentro das casas. Então a escola tem que ser entendida como um centro que vai receber essa demanda social, né? Então ali as pessoas devem produzir ou apresentar tudo que produz, um centro de relacionamento, né? Trabalhar nesse contraturno para que a escola fique aberta. Que criança quer ir para uma escola onde nós temos grades maiores que a dos quartéis? Elas desanimam. Então, quando pensamos o plano de educação, além da questão da ampliação, melhorar o que nós temos, isso foi uma praticamente exclusividade com as profissionais de educação aqui na cidade. E um outro ponto extremamente importante, né? Olhar o papel das adjuntas. As professoras adjuntas desenvolvem o mesmo trabalho que as professoras efetivas, com remuneração menor. E isso é mantido pelo atual prefeito. Por isso que eu disse que ele desrespeita os servidores. Então isso é fundamental para pensar em melhorar a educação. E tendo a escola como centro de desenvolvimento dessa comunidade, a gente cria ali um polo do poder público, onde pode emanar políticas públicas, onde a gente pode colocar a prefeitura, né, o sistema público dentro da comunidade. Eu acho que essa é uma ideia central do nosso eixo de educação, sabe? Vocês querem trazer para Bauru um modelo de locomoção muito famoso que funciona, né, em grandes cidades. Vocês acham que a população daqui vai aderir a esse aluguel de bicicletas, de patinetes? É realmente viável esse projeto para Bauru? Felipe, a mobilidade urbana na cidade é triste. Os ônibus, eu falava isso na live que nós tivemos ontem, né, Flor? Os ônibus, eles trabalham com uma lógica completamente inversa. Eles servem para sair da periferia e abastecer o centro com os trabalhadores. É exclusivamente para isso. Você vê a linha nossa de transporte público, ela é nesse sentido. Então, dificilmente você consegue se locomover em Bauru através do transporte público. Se eu tiver que sair do meu escritório para ir para minha casa, eu tenho que
fazer quase 3 eixos para chegar, porque não é para isso. Ele é para transportar trabalhador. E dentro dessa lógica do trabalhador e trabalhadora ter melhores condições de locomoção, vem essas alternativas de transporte, né? Que podem ser as bicicletas, ou até mesmo a pé, ou patinete, ou etc. Mas nós precisamos ligar a cidade. Essas coisas têm que ter interligação. Eu não posso ter uma ciclovia que começa do nada e vai para lugar nenhum. Isso não tem cabimento. A gente sai do Meridota, eu não consigo atravessar e chegar na Nunes de Assis, porque aí nós temos um problema do entroncamento ali que não é resolvido. Então, assim, discutir esse problema de locomoção que você disse que em muitos lugares do mundo funciona, Bauru precisa se preparar. Não é, nós estamos indo para 400 mil habitantes, a cidade vai crescer mais, e nós não temos um planejamento para o próximo período. O que nós queremos como transporte em Bauru? Essa é a discussão. Nós queremos um transporte limpo, com menos emissão de poluente e cada vez mais, se possível, ampliando e dando qualidade para o transporte público. Então, tudo isso, a bicicleta, o patinete alugado, a caminhada, ciclovias, está dentro desse eixo que nós pensamos para mobilidade urbana na cidade. Que isso parte, inclusive, de cobrar dos donos das empresas de transporte que entreguem ônibus de melhor qualidade, com ar-condicionado, com energia limpa, energia elétrica, que hoje não é feito. Vamos falar do DAI agora, que é um assunto polêmico em Bauru, né? Não só o DAI, mas de desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. Quais são as propostas para essas áreas? Bom, a primeira coisa, né, fundamental, é que o DAI ele não vai ser privatizado. Na verdade, a gente tem que valorizar o DAI como uma empresa pública. Antes ele era conhecido como a joia da coroa e agora ele está sucateado. Então a gente precisa valorizar o DAI, porque a questão da água é uma questão crítica aqui na cidade. A gente já falou um pouco dela, né, mas o abastecimento, a gente precisa se preparar para abastecer a cidade. A gente não pode ficar aí nessa crise hídrica que a gente vive, né? A gente precisa pensar, então, tanto formas de recuperar a nossa capacidade de abastecimento de água, como formas aí de recuperar o meio ambiente, porque recuperando o meio ambiente a gente recupera a nossa capacidade de abastecimento. Além disso, a gente precisa pensar, por exemplo, formas de se preparar para a estiagem, como, por exemplo, utilizando água de reuso da chuva. É uma ideia que a gente traz. Uma outra ideia é um consórcio intermunicipal para cuidar aí da água e do meio ambiente também. Isso é extremamente necessário. Afinal de contas, o meio ambiente, as matas, né, o cerrado, a Mata Atlântica, não tem fronteiras. Então a gente precisa se reunir para justamente pensar, né, em cuidar desse meio ambiente. Além disso, aumentar áreas verdes na cidade. É preciso, tanto aí para captar, por exemplo, a água da chuva e já também resolvendo uma questão que é que toda vez que chove, inunda e causa sérios acidentes, né? Pessoas até já perderam a vida por conta aí das inundações. Então, a gente precisa também pensar isso, ampliando a capacidade que o meio ambiente tem de reter a água da chuva. Então, uma outra coisa importante também que a gente colocou aqui no nosso programa de meio ambiente é o combate às queimadas criminosas, tá? Com medição, aferição e punição. Então, são questões aí que a gente vai pensando para recuperar o nosso meio ambiente, o cerrado e a Mata Atlântica. Ô Felipe, só com relação ao DAI, importante é o seguinte: hoje nós tivemos uma matéria no Jornal da Cidade onde aponta que nós teremos, que o município terá graves problemas com relação ao orçamento do ano que vem, e aponta o número sobrando 2% apenas para investimento. O único, ou melhor, o único, o que vai ter mais orçamento, que tem mais condições de investir, é o Departamento de Água e Esgoto. Então ele não deve estar na pauta das privatizações, bem como a Indurb também não deve ser extinta e nem tão pouco, porque é possível ter uma gestão de qualidade. O que nós não podemos é fazer que esses lugares se transformem em cabide de emprego para as pessoas que fatiaram o município antes de ser eleita. Se dermos a seriedade que essas empresas, essas autarquias precisam, elas funcionam bem, muito bem, e cobram muito mais barato do que qualquer empresa privada. Não tenha dúvida disso.
Quer dizer, então veja que é possível a gente conseguir, mesmo com uma pouca arrecadação, a gente conseguir recursos para investir na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas. Isso passa pela preservação do meio ambiente. A corrida pela Prefeitura de Bauru esse ano tem 14 candidatos, né? E dessas 14 chapas, nós só temos 5 mulheres como candidatas aí a prefeita ou vice-prefeita. E uma delas é você, a Maria Flor. Como que vai ficar na gestão de vocês essa questão do combate às desigualdades, dos direitos humanos, da comunidade LGBTQIA+, da inclusão de pessoas com deficiência? Esse é um eixo importantíssimo do nosso programa. Você traz aqui a questão que a gente, na questão da política, né, as mulheres na política, então a gente precisa ter mais mulheres na política tomando aí as decisões de poder, as decisões que afetam diretamente a vida das pessoas. O nosso olhar é justamente para uma outra Bauru é possível, uma Bauru que inclua as pessoas, uma Bauru que garanta igualdade de gênero, igualdade racial, que leve em conta pessoas com deficiência, os idosos, crianças e adolescentes, LGBTQIA+, quer dizer, isso a gente tem planos, né? A gente descreve isso muito bem no nosso programa de governo, com ações que, de fato, façam a inclusão dos mais vulneráveis na cidade. A gente precisa ter, a cidade ela precisa olhar para todas as pessoas, não dá para a gente deixar de lado aí uma grande camada da população. Vou dar um exemplo de algumas ações no combate à desigualdade de gênero. Uma coisa simples e muito fundamental é aumentar a iluminação pública. Porque as mulheres se sentem muito inseguras e é perigoso para elas andarem à noite numa cidade mal iluminada. Aumentar a iluminação pública é uma ação de igualdade de gênero. Outra ação, por exemplo, LGBTQIA+, é, por exemplo, atuar com aluguéis sociais para as pessoas trans, para as pessoas LGBTQIA+, que são, por exemplo, expulsas das suas casas. Essa é uma ação. Uma ação de igualdade racial é, por exemplo, a gente verificar quais são as doenças de maiores incidências na população negra. Diabetes, hipertensão, e fazer políticas voltadas para elas. A gente tem pouquíssimas coisas nesse sentido. Então, veja, a gente tem aí uma série de políticas para a inclusão dos mais vulneráveis, das pessoas que realmente precisam estar aí no centro da vida política da cidade. Uma coisa importante, eu sei que o nosso tempo já está até muito grande, se você quiser nós concluímos isso depois num outro bate-papo, mas é com relação a essa questão que a Maria Flor falou da diversidade, de como que a gente pretende trabalhar isso. Felipe, nós vamos montar uma coordenadoria de políticas afirmativas ligada ao gabinete. Essa coordenadoria vai ter o trabalho de tanto receber denúncias de violência contra a violação aos direitos humanos de maneira geral, mulheres, negros, enfim, LGBTQIA+, dentre outras coisas, receber essas denúncias, produzir a política e imprimir o funcionamento dessas políticas em todas as secretarias. Então, o que nós teremos de inclusão dessas pessoas, de política para secretarias, teremos protocolos para isso, vai ser feito através dessa coordenadoria. Então, como a saúde deve receber a transexual que chega até o posto de saúde ou ao pronto-socorro, como ela deve atender, uma família de pai ou mãe ou uma afetiva que tem seu filho na escola. Então essa coordenadoria vai fazer esse trabalho de levar a nossa política, os nossos protocolos para as secretarias e receber essas denúncias. Por quê? Nós que faremos ou encaminharemos os processos que forem necessários para punir os causadores, os autores da violência. Então, ou seja, o poder público municipal vai propor as medidas necessárias, sejam elas judiciais ou não, dentro dos órgãos de controle a quem comete essas violências. Então nós teremos criado, dentro da prefeitura, institucionalmente, uma forma de controle e combate à violência por qualquer diferença ou diversidade que se apresente. Essa é uma proposta concreta para melhorar e dar mais qualidade de vida a todos e todas os nossos cidadãos aqui da cidade.
Bom, a gente está entrando na reta final aqui já do nosso podcast. Ainda a gente não conseguiu abordar temas como a cultura, né? A cultura agora durante a pandemia foi um dos setores mais afetados. A gente não conseguiu falar sobre esporte, mas enfim, não são temas menos importantes. Mas eu queria que vocês falassem resumidamente as propostas de vocês para essas áreas para a gente ir aqui finalizar o nosso podcast. Até para que a gente possa depois ter uma segunda oportunidade de bate-papo, com relação à cultura, uma das coisas mais importantes e que a gente ouve a demanda desse setor cultural é a desburocratização do acesso aos editais que a secretaria apresenta. Então a burocracia vai desde a participação até o acesso aos recursos. Uma das alternativas é criar-se prêmios para esses pagamentos e não necessariamente como ele é feito hoje com a prestação de contas burocratizada, contador, que muitos trabalhadores da cultura não conseguem ter acesso ou se organizar. E os que não conseguem, a nossa CDCOM, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, deve estar à disposição desses trabalhadores da cultura para poder que eles regularizem suas entidades e façam isso funcionar. Com relação ao esporte, os nossos distritais estão completamente abandonados. As últimas construções de distritais e quadras poliesportivas aqui na cidade foi há mais ou menos 25 anos que aconteceu. Nós temos o campeonato amador, que ele tem time praticamente de todos os bairros da cidade. São 2 campeonatos, um organizado pela CEMEL e outro pela Liga. E ele reúne muita gente, tanto que joga quem participa nos bairros. Não sabe disso quem às vezes não acompanha o futebol amador. É fundamental ampliar os nossos distritais, nós precisamos de mais campos, e eles precisam ser muito melhor cuidados do que são hoje. Que os times acabam não tendo condições sequer de fazer uma partida com qualidade e as pessoas não conseguem assistir porque eles estão completamente desestruturados, sem banheiro funcionando. Então acho que um dos desafios para a gente falar em descentralização do esporte é poder ampliar essa rede e produzir atividades formativas fora do fim de semana nesses espaços públicos. Porque aí a gente consegue colocar as nossas crianças e adolescentes no contraturno escolar, quando a escola não prevê integral, no contraturno escolar, dentro da própria rede pública que já existe, que hoje é tudo fechado com chave, cara. Você tem que ir lá na CEMEL, faz inscrição não sei o que, pede não sei o que. É impossível, você não tem como usar. Né? As pessoas alugam quadra de futebol porque é impossível usar os nossos ginásios. Então acho que esses são 2 pontos de cultura e esporte que é fundamental a gente desenvolver no nosso governo. Bom, a campanha nesse ano ela está sendo, ou deveria ser, um pouco diferente, né, por causa da pandemia, então não vai ser possível ir para a rua, como sempre os candidatos fazem, e ter contato aí com cada um dos eleitores. Esse também é um dos motivos da gente estar gravando esse podcast, para ficar mais perto dos bauruenses, que vão poder enviar perguntas e dúvidas para o Jorge e para a Maria Flor, que vão responder essas questões numa próxima edição. Então eu gostaria que vocês destacassem agora, nesse final aqui do programa, a importância das pessoas votarem, escolherem seus candidatos, participarem das eleições agora em 2020, para Bauru finalmente, né, mudar e se tornar uma cidade para todas as pessoas. É muito importante as pessoas irem votar. Né? Às vezes eu escuto bastante as pessoas falarem eu não vou votar como uma forma de protesto, ou para mim nada adianta, não tem ninguém que representa. Quer dizer, na verdade, quando a gente tem essa atitude de não ir votar, a gente está delegando o nosso poder de escolha para outra pessoa. E aí, mesmo que, por exemplo, 50% das pessoas não votem, quem for mais votado, que ele tenha pouquíssimos votos, mas seja o mais votado, é ele que vai decidir os próximos 4 anos da vida das pessoas, as políticas que atingem as pessoas. Então, quando você não vota, você está deixando para outra pessoa escolher o projeto, na verdade, aquilo que vai impactar na própria vida. Por isso é muito importante ir votar. É muito importante também olhar as propostas de todos os candidatos, e aí eu peço para que olhem as nossas propostas. Nós estamos abertos para responder qualquer dúvida, nós estamos abertos para o diálogo, né? E eu tenho certeza que quem olhar o nosso programa vai ver que ele é ótimo, que ele é execuível, quer dizer, a gente consegue fazer, né? E ele parte aí das demandas da cidade.
né? Por isso que, então, eu já vou pedir voto, viu, Jorge? Por isso que eu vou pedir para que votem no Jorge Moura e na Maria Flor, votem 13, porque nós temos aí, de fato, o melhor projeto para a cidade. É isso aí. É fundamental, Felipe. Nós fizemos um estudo aqui na cidade e identificamos que a maior abstenção de votos, ela está em toda a nossa periferia. E é justamente onde nós temos a maior falta de políticas públicas. Então é extremamente importante. Isso nos demonstra duas coisas. O completo descolamento dessas pessoas da política, de entender que ela resolve ou pode resolver a sua vida. Então é um descontentamento enorme. E o outro, que quando essas pessoas deixam de votar, os outros setores que elegeram seus representantes fazem política dentro da Câmara. Então o povo precisa se apropriar dessas eleições. Precisa comparecer, votar. Nós precisamos diminuir o número de pessoas que não votam. Nós estamos apresentando um programa para Bauru extremamente ousado, inovador, mas precisamos que as pessoas se apropriem desse debate e que votem. Elas estarão, nós estaremos no eixo de desenvolvimento das políticas públicas. O povo vai ser o centro do debate, para ter mais comida na mesa, para ter mais facilidade no transporte, para os seus filhos terem uma educação de qualidade, esporte como parte de atividade formativa e não só de lazer, desenvolvimento para todos e todas na nossa cidade, não para apenas algumas famílias da cidade. Vamos fazer a nossa economia circular e melhorar a vida das pessoas. Essa é a nossa tarefa enquanto candidatura. E eu peço que todos acompanhem as nossas redes sociais, Jorge Moura Bauru no Facebook. E entre em contato com a gente, que o nosso desafio vai ser grande, a campanha vai ser bonita. Obrigado pelo convite, Felipe. Muito obrigado pelo tempo de vocês, Jorge, Maria. Então você, ouvinte, não esquece de deixar a sua pergunta para os nossos candidatos, que vão responder essas questões aí na próxima edição do nosso podcast. Esse foi o podcast Bauru do Povo, uma entrevista com os candidatos do PT e da Rede à Prefeitura de Bauru, Jorge Moura e Maria Flor. Até a próxima.